Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 9. Lan partiu a cabeça do Mirdraal ao meio, até o pescoço. Ele fez Mandarb dançar para trás, deixando o desvanecido se debater enquanto morria, suas convulsões torcendo os pedaços de seus crânios do pescoço. Sangue negro e pútrido jorrou sobre a rocha, que já havia sido ensanguentada uma dúzia de vezes. Senhor Mandragora! Lan se virou em direção ao chamado. Um de seus homens apontou para o acampamento deles, onde um jato de luz vermelha brilhante disparava no ar. Já é meio-dia, pensou Lan, erguendo a espada e sinalizando para seus Malquieri recuarem. As tropas Kandori e Arafelin avançavam, cavalaria leve com arcos, disparando onda após onda de flechas contra a massa de Trollocs. O fedor era terrível. Lan e seus homens se afastaram das linhas de frente, passando por 2 Ashamen e uma Aes Sedai, Coladara, que insistiram em permanecer como conselheira do rei Paitar, canalizando para incendiar os cadáveres dos Trollocs. Isso tornaria a tarefa mais difícil para a próxima onda de Crias das Sombras. Os exércitos de Lan continuaram seu trabalho brutal, mantendo os Trollocs na fenda como piche retendo os respingos de água em um barco furado. O exército lutava em rotações curtas, 1 hora de cada vez. Fogueiras e Ashamen iluminavam o caminho à noite, sem dar aos proles das sombras a oportunidade de avançar. Após 2 dias de batalha extenuante, Lan sabia que essa tática acabaria favorecendo os Trollocs. Humanos os estavam matando aos montes, mas a sombra vinha construindo suas forças há anos. Todas as noites, os Trollocs se alimentavam dos mortos. Eles não precisavam se preocupar com suprimentos para o refeitório. Lan manteve os ombros firmes enquanto cavalgava para longe das linhas de frente, abrindo caminho para o próximo grupo de suas tropas, mas queria desmaiar e dormir por dias. Apesar dos números maiores que lhe foram dados pelo dragão renascido, cada homem era obrigado a cumprir vários turnos na linha de frente por dia. Lan sempre se juntava a alguns extras. Não era fácil para suas tropas dormirem enquanto cuidavam de seus equipamentos, coletavam lenha para as fogueiras e traziam suprimentos pelos portões. Enquanto observava aqueles que saíam da linha de frente com ele, Lan buscava o que poderia fazer para fortalecê-los. Perto dali, o Elel Bulen estava desfalecido. Lan precisaria garantir que o homem dormisse mais, ou... Bulen deslizou da cela. Lan praguejou, parando Mandarb, e saltou para baixo. Ele correu para o lado de Bulen e encontrou o homem olhando fixamente para o céu. Bulen tinha um ferimento enorme no flanco, a cota de malha rasgada como uma vela que tivesse visto muito vento. Bulen cobriu o ferimento colocando o casaco sobre a armadura. Lan não o viu ser atingido, nem viu o homem cobrindo o ferimento. Tolo! Lan pensou, apalpando o pescoço de Bulen. Sem pulso. Ele tinha sumido. Tolo! Lan pensou novamente, abaixando a cabeça. Você não sairia do meu lado, sairia? Foi por isso que você escondeu. Você estava com medo de morrer lá fora enquanto voltava para a cura. Ou isso, ou você não queria exigir força dos canalizadores. Você sabia que eles estavam sendo levados ao limite. Com os dentes cerrados, Lan pegou o cadáver de Bulen e o jogou sobre o ombro. Ele o ergueu sobre o cavalo de Bulen e o amarrou na sela. Andere e o príncipe Kaizel, o jovem Kandori e seu esquadrão de 100 homens que costumavam cavalgar com Lan, sentaram-se por perto, observando solenemente. Consciente do olhar deles, Lan pôs a mão no ombro do cadáver. Você se saiu bem, meu amigo, disse ele. Seus louvores serão cantados por gerações. Que você se abrigue na palma da mão do Criador, e que o último abraço da mãe o receba de volta. Ele se virou para os outros. Eu não vou chorar. O luto é para aqueles que se arrependem, e eu não me arrependo do que fazemos aqui. Bulen não poderia ter tido uma morte melhor. Eu não choro por ele, eu torço. Ele subiu na sela de Mandarb, segurando as rédeas do cavalo de Bulen, e sentou-se ereto. Não deixaria que vissem seu cansaço. Ou sua tristeza. Algum de vocês viu Bak cair? Perguntou aos que cavalgavam perto dele. Ele tinha uma besta amarrada na garupa do cavalo. Ele sempre carregava aquela coisa consigo. Jurei que, se ela disparasse por acidente, eu mandaria o Ashamen pendurá-lo pelos dedos dos pés no topo de um penhasco. Ele morreu ontem quando sua espada prendeu na armadura de um Trolloc. Ele a deixou e estendeu a mão para pegar a reserva, mas mais 2 Trollocs puxaram seu cavalo debaixo dele. Pensei que ele estivesse morto naquele momento e estava tentando alcançá-lo,
só para vê-lo se aproximar com aquela besta queimada pela luz e atirar em um Trolloc bem no olho a meio metro de distância. A seta atravessou a cabeça dele. O segundo Trolloc o estripou, mas não antes de enfiar a faca de bota no pescoço dele. Lan assentiu. Eu me lembro de você, Bak. Você morreu bem. Cavalgaram por alguns instantes, e então o príncipe Kaisel acrescentou, Hagon. Ele também morreu bem. Investiu com seu cavalo direto contra um grupo de 30 Trollocs que vinham em nossa direção pela lateral. Provavelmente salvou uma dúzia de homens com esse movimento, nos dando tempo. Ele chutou-um no rosto enquanto derrubavam. Sim, Hagon era um homem completamente louco, disse Andere. Eu sou um dos homens que ele salvou. Ele sorriu. Ele morreu bem. Luz, mas morreu. Claro, a coisa mais louca que vi nesses últimos dias foi o que Kragil fez lutando contra aquele desvanecido. Alguém de vocês viu? Quando chegaram ao acampamento, os homens riam e brindavam aos mortos com palavras. Lan se separou deles e levou Bullen até o Ashamen. Narisma segurava um portão aberto para uma carroça de suprimentos. Ele acenou para Lan. Lord Mandragora. Preciso colocá-lo em algum lugar frio, disse Lan, desmontando. Quando isso estiver pronto, e Malquier for recuperado, precisaremos de um local de descanso adequado para o nobre caído. Até lá, não permitirei que ele seja queimado ou deixado para apodrecer. Ele foi o primeiro Malquieri a retornar ao rei de Malquier. Narisma assentiu, com os sinos de Arafelin tilintando nas pontas de suas tranças. Ele conduziu uma carroça através do portão e ergueu a mão para que os outros parassem. Fechou o portão e abriu um que dava para o topo de uma montanha. O ar gelado soprou. Lan tirou Bullen do cavalo. Narisma se moveu para ajudar, mas Lan o dispensou com um gesto, grunhindo enquanto colocava o cadáver no ombro. Ele atravessou a neve, o vento cortante batendo em suas bochechas, como se alguém as tivesse esfaqueado. Ele deitou Bullen, ajoelhou-se e gentilmente tirou a Dori da cabeça de Bullen. Lan o carregaria para a batalha, para que Bullen pudesse continuar a lutar, e o devolveria ao corpo quando a batalha terminasse. Uma antiga tradição Malquieri. Você se saiu bem, Bullen, disse Lan suavemente. Obrigado por não desistir de mim. Ele se levantou, com as botas triturando a neve, e saiu pelo portão, com a Dori na mão. Narisma deixou o portão se fechar e Lan perguntou a localização da montanha, caso Narisma morresse na luta, para que pudesse localizar Bullen novamente. Não conseguiriam preservar todos os cadáveres Malquieri dessa forma, mas um era melhor que nenhum. Lan enrolou o Adore de couro no punho da espada, logo abaixo da guarda transversal, e amarrou-o firmemente. Entregou Mandarba a um cavalariço, erguendo um dedo para o cavalo e fitando seus olhos escuros e penetrantes. Chega de cavalariços mordedores, rosnou para o garanhão. Depois disso, Lan foi à procura do Lorde Agelmar. Encontrou o comandante conversando com Tenobia do lado de fora da seção saudiana do acampamento. Homens estavam por perto, com arcos em fileiras de 200, observando o céu. Já havia ocorrido uma série de ataques Dragar. Quando Lan se aproximou, o chão começou a tremer e a rugir. Os soldados não gritaram. Estavam se acostumando com aquilo. A terra gemeu. O chão rochoso descoberto perto de Lan se partiu. Ele deu um pulo para trás, alarmado, enquanto o tremor continuava, observando pequenas fendas surgirem na rocha, rachaduras finas como fios de cabelo. Havia algo profundamente errado com as rachaduras. Eram escuras demais, profundas demais. Embora a área ainda tremesse, ele se aproximou, observando as pequenas rachaduras, tentando distingui-las em detalhes através do terremoto estrondoso. Pareciam rachaduras no nada. Elas atraíam a luz, sugavam-na. Era como se ele estivesse observando fraturas na própria natureza da realidade. Os tremores diminuíram. A escuridão dentro das rachaduras persistiu por alguns instantes, depois desapareceu, e as finas fraturas se tornaram meras rachaduras comuns na pedra. Cauteloso, Lan ajoelhou-se, inspecionando-as atentamente. Teria visto o que pensara. O que significava? Gelado, levantou-se e continuou seu caminho. Não são só os homens que se cansam, pensou. A mãe está enfraquecendo. Apressou-se a atravessar o acampamento saudiano. Dos que lutavam no desfiladeiro, os saudianos tinham o acampamento mais bem cuidado, comandado pelas mãos severas das esposas dos oficiais. Lan havia deixado a maioria dos não combatentes Malquieri em Faldara, e as outras forças haviam chegado com poucos outros, exceto os guerreiros. Esse não era o costume dos Saldaianos. Embora normalmente não entrassem na praga, as mulheres marchavam com seus maridos.
Cada uma podia lutar com facas, e, se necessário, defenderiam seu acampamento até a morte. Elas haviam sido extremamente úteis ali, reunindo e distribuindo suprimentos e cuidando dos feridos. Tenobia estava discutindo táticas com Agelmar novamente. Lan ouviu o grande capitão Shenarano acenar com a cabeça em suas exigências. Ela não tinha uma compreensão ruim das coisas, mas era ousada demais. Queria que eles avançassem para Praga e levassem a luta para os locais de desova dos Trollocs. Finalmente, ela notou Lan. Lord Mandragora, disse ela, olhando-o fixamente. Era uma mulher bastante bonita, com fogo nos olhos e longos cabelos negros. Sua última surtida foi um sucesso. Mais Trollocs estão mortos, disse Lan. Travamos uma batalha gloriosa, disse ela com orgulho. Perdi uma boa amiga. Tenobia fez uma pausa e então olhou para os olhos dele, talvez buscando emoção neles. Lan não demonstrou nenhuma. Bullen morrera bem. Os homens que lutam têm glória, disse Lan a ela, mas a batalha em si não é glória. Ela simplesmente é Lord Agelmar, uma palavra. Tenobia deu um passo para o lado e Lan puxou Agelmar para longe. O velho general lançou a Lan um olhar agradecido. Tenobia observou por um momento e então se afastou com 2 guardas seguindo-a apressadamente. Ela mesma irá para a batalha em algum momento se não a vigiarmos, pensou Lan. Sua cabeça está cheia de canções e histórias. Ele não tinha acabado de encorajar seus homens a contar as mesmas histórias. Não. Havia uma diferença. Ele sentia uma diferença. Ensinar os homens a aceitar que poderiam morrer e a reverenciar a honra dos caídos era diferente de cantar canções sobre como era maravilhoso lutar na linha de frente. Infelizmente, foi preciso lutar de verdade para aprender a diferença. A enviada da luz, Tenobia, não faria nada precipitado. Lan já vira muitos jovens com aquele olhar. A solução, então, era exaustá-los por algumas semanas, treinando-os até que pensassem apenas em sua cama, não nas glórias que um dia encontrariam. Ele duvidava que isso fosse apropriado para a própria rainha. Ela tem se tornado mais imprudente desde que Calian se casou com Eteniele, disse Lord Agelmar baixinho, juntando-se a Lan enquanto caminhavam pela retaguarda, acenando para os soldados que passavam. Acho que ele conseguiu acalmá-la um pouco, mas agora, sem ele ou Bachere vigiando-a. Ele suspirou. Bem, de qualquer forma. O que você queria de mim, Daishan? Lutamos bem aqui, disse Lan. Mas estou preocupado com o cansaço dos homens. Seremos capazes de conter os Trollocs? Você está certo. O inimigo acabará forçando a passagem, disse Agelmar. O que fazemos então? Perguntou Lan. Lutaremos aqui, disse Agelmar. Então, quando não conseguirmos resistir, recuaremos para ganhar tempo. Lan enrijeceu-se. Recuar. Agelmar assentiu. Estamos aqui para desacelerar os Trollocs. Conseguiremos isso mantendo-nos aqui por um tempo e, em seguida, recuando lentamente através de Shenar. Eu não vim para Tarvin's Gap para recuar, Agelmar. Daishan, me levaram a crer que você veio aqui para morrer. Isso não era nada além da verdade. Não abandonarei Malquiera Sombra uma segunda vez, Agelmar. Vim para Fenda, os Malquieri me seguiram até aqui, para mostrar ao Tenebroso que não fomos derrotados. Para partir depois que realmente conseguirmos nos firmar. Daishan, disse Lord Agelmar em voz mais suave enquanto caminhavam, respeito sua decisão de lutar. Todos nós a respeitamos. Sua marcha até aqui inspirou milhares. Esse pode não ter sido seu propósito, mas é o propósito que a roda teceu para você. A determinação de um homem empenhado na justiça não é algo que se deva ignorar levianamente. No entanto, há um momento para se deixar de lado e enxergar a importância maior. Lan parou, olhando para o velho general. Cui disse, Lord Agelmar, quase parece que está me chamando de egoísta. Eu estou, Lan, disse Agelmar. E você também. Lan não se mexeu. Você veio para jogar sua vida fora por Malquier. Isso, por si só, é nobre. No entanto, com a última batalha se aproximando, também é estúpido. Precisamos de você. Homens morrerão por causa da sua teimosia. Eu não pedi para eles me seguirem. Luz. Fiz tudo o que pude para detê-los. O dever é mais pesado que uma montanha, Daishan. Naquela ocasião, Lan estremeceu. Há quanto tempo alguém não conseguia fazer isso com ele apenas com palavras? Ele se lembrava de ter ensinado o mesmo conceito a um jovem dos 2 rios. Um pastor de ovelhas, inocente do mundo, temeroso do destino traçado diante dele pelo padrão.
Alguns homens, disse Ageomar, estão destinados a morrer, e temem isso. Outros estão destinados a viver e a liderar, e consideram isso um fardo. Se quisessem continuar lutando aqui até a queda do último homem, poderiam fazê-lo, e eles morreriam cantando a glória da luta. Ou poderiam fazer o que nós dois precisamos fazer: recuar quando formos forçados, adaptar-nos, continuando a atrasar e atrasar a sombra o máximo que pudermos, até que os outros exércitos possam nos enviar ajuda. Temos uma força excepcionalmente móvel. Cada exército enviou sua melhor cavalaria. Já vi 9.000 cavaleiros leves saudianos executarem manobras complexas com precisão. Podemos ferir a sombra aqui, mas seus números estão se mostrando muito grandes. Maiores do que eu imaginava. Vamos ferir mais deles à medida que recuarmos. Encontraremos maneiras de puni-los a cada passo que dermos para trás. Sim, Lan. Você me nomeou general comandante do campo. Esse é o meu conselho. Não será hoje, ou talvez por mais uma semana, mas precisaremos recuar. Lan continuou caminhando em silêncio. Antes que pudesse formular uma resposta, viu uma luz azul explodindo no ar. O sinal de emergência da Gap. As unidades que tinham acabado de entrar em campo precisavam de ajuda. Vou considerar, pensou Lan. Deixando de lado o cansaço, correu para a linha dos cavalos, onde o cavalariço teria entregado Mandarb. Ele não precisava participar daquela surtida. Acabará de desembarcar de uma. Decidiu ir mesmo assim e se pegou gritando para Bullen preparar um cavalo, sentindo-se um tolo. Luz, mas Lan já havia se acostumado à ajuda do homem. Ageomar tem razão, pensou Lan enquanto os cavalariços se desmanchavam em si mesmos, selando Mandarb. O garanhão estava nervoso, sentindo seu humor. Eles me seguirão. Como Bullen fez. Levando-os à morte em nome de um reino decaído, levando-me à mesma morte. Como isso é diferente da atitude de Tenobia. Em pouco tempo, ele galopava de volta para as linhas defensivas e encontrou os Trollocs quase rompendo a barreira. Ele se juntou à manifestação e, naquela noite, eles resistiram. Eventualmente, não conseguiriam. E então ele abandonaria Malkier novamente e faria o que tinha que ser feito. A força de Egwene havia se reunido na porção sul do campo de Merrilor. Eles deveriam viajar para Kandor assim que a força de Elaine fosse enviada para Caemlyn. Os exércitos de Rand ainda não haviam entrado em Takandar, mas, em vez disso, haviam se deslocado para áreas de concentração na parte norte do campo, onde os suprimentos poderiam ser reunidos com mais facilidade. Ele alegou que não era o momento certo para seu ataque. A Luz o enviará, dizendo que ele estava progredindo com Seanchan. Transportar tanta gente era uma tremenda dor de cabeça. As Aes Sedai criaram portais em uma fila enorme, como as portas laterais de um grande salão de banquetes. Os soldados se amontoavam, aguardando sua vez de passar. Muitos dos canalizadores mais fortes não estavam envolvidos nessa tarefa. Eles estariam canalizando em combate em breve, e criar portais só consumiria a força necessária antes que o trabalho importante começasse. Os soldados abriram caminho para Mirlin, é claro. Com a guarda avançada posicionada e um acampamento estabelecido do outro lado, era hora de ela atravessar. Ela havia passado a manhã reunida com o salão enquanto revisavam os relatórios de suprimentos e as avaliações do terreno. Estava feliz por ter permitido que o salão assumisse um papel maior na guerra. Havia muita sabedoria nas votantes, muitas das quais viveram por mais de um século. Não gosto de ser obrigado a esperar tanto tempo, disse Gavin, cavalgando ao lado dela. Ela o encarou. Confio na avaliação do general Bryne no campo de batalha, assim como o salão, disse Egwene enquanto cavalgavam em direção aos companheiros ilianenses, com a brilhante couraça de cada homem adornada com as 9 abelhas de Ilian na frente. Eles a saudaram, com os rostos escondidos atrás de seus capacetes cunicos, barrados na frente. Ela não tinha certeza se gostava de tê-los em seu exército, seriam mais leais a Rand do que a ela, mas Bryne insistira. Ele disse que sua força, embora enorme, carecia de um grupo de elite como os companheiros. Eu ainda acho que deveríamos ter partido antes, disse Gavin enquanto os dois passavam pelo portão da fronteira de Kandor. Faz apenas alguns dias. Alguns dias enquanto Kandor queima. Ela podia sentir a frustração dele. Também podia sentir que ele a amava, intensamente. Ele era seu marido agora. O casamento havia sido realizado por Sylviana em uma cerimônia simples na noite anterior. Ainda era estranho saber que Egwene havia autorizado seu próprio casamento. Quando se é a autoridade máxima, o que mais se pode fazer? Ao se aproximarem do acampamento na fronteira de Kandor, Bryne passou cavalgando, dando ordens concisas às patrulhas de reconhecimento. Ao chegar a Egwene,
Desceu da sela e fez uma reverência profunda, beijando seu anel. Então, montou novamente e continuou. Era muito respeitoso, considerando que havia sido essencialmente coagido a liderar aquele exército. É claro que fizera suas exigências e elas foram atendidas, então talvez também as tivesse coagido. Liderar os exércitos da Torre Branca fora uma oportunidade para ele. Ninguém gostava de ser deixado de lado. O grande capitão nem deveria ter se encontrado ali, para começo de conversa. Egwene notou Siuan cavalgando ao lado de Bryne e sorriu satisfeita. Ele está fortemente ligado a nós agora. Egwene observou as colinas na fronteira sudeste de Kandor. Embora carecessem de vegetação, como a maioria dos lugares do mundo agora, sua serenidade pacífica não dava indícios de que a região além delas estivesse em chamas. A capital, Shashin, era agora pouco mais que escombros. Antes de se retirar para se juntar à luta com os outros habitantes da fronteira, a rainha Eteniele havia delegado as operações de resgate a Egwene e ao Salão. Eles fizeram o que podiam, enviando batedores através de portões ao longo das principais estradas em busca de refugiados, e em seguida, trazendo-os para um lugar seguro, se é que algum lugar poderia ser considerado seguro agora. O principal exército Trolloc havia deixado as cidades em chamas e agora estava se movendo para sudeste em direção às colinas e ao rio que formava a fronteira de Kandor com Arafel. Sylviana cavalgou ao lado de Egwene, em frente a Gavin. Ela o encarou apenas com um olhar furioso. Aqueles dois realmente precisavam parar de brigar. Estava ficando cansativo, antes de beijar o anel de Egwene. Mãe. Sylviana. Recebemos uma atualização de Elaine Sedai. Egwene se permitiu um sorriso. Ambas, independentemente, passaram a chamar Elaine pelo título da Torre Branca, em vez do título civil. Ela sugere que criemos um local para onde os feridos possam ser enviados para a cura. Nós conversamos sobre fazer as amarelas se moverem de um campo de batalha para outro, disse Egwene. Elaine Sedai está preocupada em expor as amarelas a ataques, disse Sylviana. Ela quer um hospital fixo. Isso seria mais eficiente, mãe, disse Gavin, esfregando o queixo. Encontrar os feridos depois de uma batalha é uma tarefa brutal. Não sei o que pensaria de enviar irmãs para vasculhar os mortos. Esta guerra pode se estender por semanas, até meses, se os grandes capitães estiverem certos. Eventualmente, a sombra vai começar a eliminar as Sedai no campo de batalha. Elaine Sedai foi bastante insistente, disse Sylviana. Seu rosto era uma máscara, seu tom firme, mas ela também conseguia transmitir um profundo descontentamento. Sylviana era proficiente nisso. Eu ajudei a colocar Elaine no comando, Egwene lembrou a si mesma. Recusá-la abriria um péssimo precedente. Assim como obedecê-la. Talvez elas pudessem continuar amigas mesmo assim. Elaine Sedai demonstra sabedoria, disse Egwene. Diga a Romanda que deve ser feito assim. Reúna toda a Aja Amarela para a cura, mas não na Torre Branca. Mãe, perguntou Sylviana. O Seanchan, disse Egwene. Ela precisava sufocar a serpente que se contorcia dentro de si sempre que pensava neles. Não vou arriscar que as amarelas sejam atacadas sozinhas e exaustas de cura. A Torre Branca está exposta e é um foco para o inimigo, se não o Seanchan, então a sombra. Um ponto válido. Sylviana parecia relutante. Mas onde mais? Caemin caiu, e as terras da fronteira estão muito expostas. Tyr. Dificilmente, disse Egwene. Aquele era o território de Rand, e parecia óbvio demais. Mande de volta para Elaine com uma sugestão. Talvez a primeira de Mayene esteja disposta a fornecer um prédio adequado, bem grande. Egwene bateu na lateral da cela. Mande as aceitas e as noviças com as amarelas. Não quero essas mulheres no campo de batalha, mas a força delas pode ser usada na cura. Ligado a uma amarela, a mais fraca das noviças podia emprestar uma gota de força e salvar vidas. Muitos ficariam decepcionados. Imaginavam matar Trollocs. Bem, essa seria uma maneira de lutarem sem serem molestados, já que não tinham treinamento em combate. Egwene olhou por cima do ombro. A movimentação pelos portões não terminaria tão cedo. Sylviana, transmita minhas palavras para Elaine Sedai, disse Egwene. Gavin, tenho algo que quero fazer. Encontraram Shubain supervisionando a montagem de um acampamento de comando em um vale a oeste do rio que formava a fronteira entre Kandor e Arafel. Eles avançariam por essa região montanhosa para enfrentar os Trollocs que se aproximavam, posicionando forças de ataque nos vales adjacentes, com arqueiros no topo das colinas ao lado de unidades defensivas.
O plano seria atacar com força os Trollocs enquanto tentavam tomar as colinas, causando o máximo de dano possível. As unidades de ataque poderiam atacar os flancos inimigos enquanto os defensores seguravam as colinas o máximo que pudessem. As chances eram grandes de que eles eventualmente seriam expulsos daquelas colinas e cruzariam a fronteira para Arafel, mas nas vastas planícies de Arafel, suas cavalarias poderiam ser usadas com mais vantagem. A força de Egwene, assim como a de Lan, deveria atrasar e desacelerar os Trollocs até que Elaine pudesse derrotar os do sul. O ideal seria que resistissem até que os reforços chegassem. Shubain fez uma saudação e os conduziu a uma tenda que já havia sido erguida ali perto. Egwene desmontou e começou a entrar, mas Gavin colocou a mão em seu braço. Ela suspirou, assentiu e o deixou entrar primeiro. Lá dentro, no chão, com as pernas dobradas, estava sentada a mulher Seanchan que Nynaeve chamara de Egiane, embora a mulher insistisse em ser chamada de Leovin. 3 membros da guarda da torre vigiavam ela e seu marido Illianer. Leovin ergueu os olhos quando Egwene entrou, e imediatamente se ajoelhou e fez uma reverência graciosa, com a testa tocando o chão da tenda. Seu marido fez o mesmo, embora seus movimentos parecessem mais relutantes. Talvez ele fosse apenas um ator pior do que ela. Fora, disse Egwene aos 3 guardas. Eles não discutiram, embora a retirada tenha sido lenta. Como se ela não conseguisse lidar com seu guardião contra 2 pessoas que não conseguiam canalizar. Homens! Gavin se posicionou ao lado da tenda, deixando-a sozinha para se dirigir aos 2 prisioneiros. Nynaeve me disse que você é minimamente confiável, disse Egwene a Leovin. Ah, sente-se. Ninguém se curva tanto na Torre Branca, nem mesmo o mais baixo dos servos. Leovin sentou-se, mas manteve os olhos baixos. Eu falhei gravemente na tarefa que me foi confiada e, ao fazê-lo, coloquei o próprio padrão em perigo. Sim, disse Egwene. As pulseiras. Eu sei. Você gostaria de ter a chance de pagar essa dívida? A mulher curvou-se, com a testa no chão novamente. Egwene suspirou, mas antes que pudesse ordenar que a mulher se levantasse, Leovin falou. Pela luz e minha esperança de salvação e renascimento, disse Leovin, juro servi-la e protegê-la, a Mirlin, governante da Torre Branca. Pelo trono de cristal e pelo sangue da Imperatriz, eu me vinculo a você, para fazer o que me foi ordenado em todas as coisas e colocar sua vida antes da minha. Sob a luz, que assim seja. Ela beijou o chão. Egwene olhou para ela, atordoada. Só um amigo das trevas trairia um juramento como aquele. É claro que todo Seanchan estava perto de ser um amigo das trevas. Você acha que não estou bem protegida? Perguntou Egwene. Você acha que preciso de outra serva? Só penso em pagar minha dívida, disse Leovin. Em seu tom, Egwene percebeu uma rigidez, uma amargura. Isso soava autêntico. Aquela mulher não gostava de se humilhar daquela maneira. Egwene cruzou os braços, preocupada. O que você pode me dizer sobre o exército Seanchan, suas armas e força, e sobre os planos da Imperatriz? Eu sei algumas coisas, a Mirlin, disse Leovin. Mas eu era capitã de navio. O que eu sei é sobre a marinha Seanchan, e isso será de pouca utilidade para você. Claro, pensou Egwene. Ela olhou para Gavin, que deu de ombros. Por favor, disse Leovin suavemente. Permita-me provar meu valor a você de alguma forma. Pouco me resta. Meu próprio nome não me pertence mais. Primeiro, Egwene disse, você vai falar do Seanchan. Não me importa se você acha irrelevante. Qualquer coisa que me disser pode ser útil. Ou poderia revelar que Leovin é uma mentirosa, o que seria igualmente útil. Gavin, traga uma cadeira para mim. Vou ouvir o que ela diz. Depois disso, veremos. Não tenho, disse Elaine. O que eu tenho é uma vida inteira como filha herdeira de Andor, sendo treinada para guerras que possam vir. Agradeça ao General Bryne e à minha mãe pelo que vocês veem em mim. Vocês encontraram algo em minhas anotações que mudariam. Há mais de 20 quilômetros entre Caemlyn e a Floresta Brain, onde vocês planejam emboscar a sombra, observou Rand. Isso é arriscado. E se suas forças forem derrotadas antes de chegarem à floresta? Tudo depende de eles chegarem à floresta antes dos Trollocs. Nossas forças de ataque usarão as montarias mais fortes e rápidas disponíveis. Será uma corrida extenuante, sem dúvida, e os cavalos estarão à beira da morte quando chegarem à floresta. Mas esperamos que os Trollocs também estejam em pior estado até lá, o que deve facilitar nosso trabalho. Eles discutiram táticas, e a noite virou noite. Os servos chegaram com jantar, caldo e javali.
Rand desejava manter sua presença no acampamento em segredo, mas não havia mais nada a fazer agora que os servos sabiam. Ele se acomodou para jantar e deixou-se levar pela conversa com Elaine. Qual campo de batalha corria mais perigo? Qual dos grandes capitães ela deveria defender quando discordassem? O que acontecia com frequência? Como tudo isso funcionaria com o exército de Rand, que ainda esperava o momento certo para atacar Shayol Ghul? A conversa o fez lembrar do tempo que passaram em Tyr, trocando beijos escondidos na pedra entre as sessões de treinamento político. Rand se apaixonara por ela naqueles dias. Amor de verdade. Não a admiração de um garoto caindo de um muro, olhando para uma princesa. Naquela época, ele não entendia o amor, assim como um garoto de fazenda brandindo uma espada não entendia a guerra. O amor deles nasceu das coisas que compartilhavam. Com Elaine, ele podia falar sobre política e o peso do governo. Ela entendia. Ela realmente entendia, melhor do que qualquer pessoa que ele conhecesse. Ela sabia o que era tomar decisões que mudavam a vida de milhares. Ela entendia o que era pertencer ao povo de uma nação. Rand achou notável que, embora tivessem estado separados muitas vezes, sua conexão se mantinha. Na verdade, parecia ainda mais forte. Agora que Elaine era rainha, agora que compartilhavam as crianças que cresciam dentro dela. Você estremece, disse Elaine. Rand ergueu os olhos do caldo. O jantar de Elaine estava pela metade. Ele a fizera falar demais. Ela parecia ter terminado mesmo assim, e segurava uma xícara de chá quente. Eu o quê? Perguntou Rand. Você estremece. Quando mencionei os contingentes lutando por Andor, você se encolheu, só um pouquinho. Não era surpresa que ela tivesse notado. Elaine tinha sido quem o ensinou a observar pequenos sinais nas expressões daqueles com quem ele falava. Todas essas pessoas lutam em meu nome, disse Rand. Tantas pessoas que eu nem conheço morreriam por mim. Esse sempre foi o fardo de um governante em guerra. Eu deveria ser capaz de protegê-los, disse Rand. Se você acha que pode proteger a todos, Rand al'Thor, você é muito menos sábio do que finge. Ele olhou para ela, encontrando seus olhos. Não acredito que eu consiga, mas a morte deles pesa sobre mim. Sinto que deveria ser capaz de fazer mais, agora que me lembro. Ele tentou me quebrar, mas falhou. Foi isso que aconteceu naquele dia no topo do Monte Dragão. Ele não tinha falado sobre isso com ninguém. Aproximou seu assento do dela. Lá em cima, percebi que estava pensando demais em força. Eu queria ser duro, muito duro. Ao me esforçar tanto, arrisquei perder a capacidade de me importar. Isso foi errado. Para vencer, preciso me importar. Isso, infelizmente, significa que preciso me permitir sofrer com a morte deles. E você se lembra do Leos Therin agora? Ela sussurrou. Tudo o que ele sabia? Isso não é só fachada. Eu sou ele. Sempre fui. Lembro-me agora. Elaine suspirou, arregalando os olhos. Que vantagem! De todas as pessoas a quem ele disse isso, só ela respondeu daquela maneira. Que mulher maravilhosa! Tenho todo esse conhecimento, mas ele não me diz o que fazer. Ele se levantou, andando de um lado para o outro. Eu deveria ser capaz de consertar isso, Elaine. Ninguém mais precisaria morrer por mim. Esta é a minha luta. Porque todos os outros precisam passar por tanto sofrimento. Você nos nega o direito de lutar, disse ela, endireitando-se. Não, claro que não, disse Rand. Eu não poderia te negar nada. Só queria que, de alguma forma, eu pudesse fazer tudo isso parar. Meu sacrifício não deveria ser suficiente. Ela se levantou, pegando o braço dele. Ele se virou para ela. Então ela o beijou. Eu te amo, disse ela. Você é um rei. Mas se você tentasse negar ao bom povo de Andor o direito de se defender, o direito de permanecer na última batalha. Seus olhos flamejaram, suas bochechas coraram. Luz. Os comentários dele a deixaram realmente furiosa. Ele nunca sabia exatamente o que ela ia dizer ou fazer, e isso o excitava. Como a excitação de observar as flores noturnas, sabendo que o que estava por vir seria lindo, mas sem nunca saber a forma exata que essa beleza tomaria. Eu disse que não negaria a você o direito de lutar, disse Rand. Não se trata só de mim, Rand. Trata-se de todos. Você consegue entender isso? Suponho que sim. Bom. Elaine se acomodou novamente, tomou um gole de chá e fez uma careta. Estragou? Perguntou Rand. Sim, mas já estou acostumado. Mesmo assim, é quase pior do que não beber nada,
com tudo tão estragado. Rand caminhou até ela e tirou a xícara de seus dedos. Ele a segurou por um instante, mas não canalizou. Trouxe uma coisa para você. Esqueci de mencionar. Chá. Não, é só um detalhe. Ele devolveu a xícara e ela tomou um gole. Seus olhos se arregalaram. É maravilhoso. Como você consegue? Eu não, disse Rand, sentando-se. O padrão sim. Mas... Eu sou um Taveren, disse Rand. Coisas acontecem ao meu redor, coisas imprevisíveis. Por muito tempo, houve um equilíbrio. Em uma cidade, alguém descobria um grande tesouro inesperadamente debaixo da escada. Na próxima que visitei, as pessoas descobriam que suas moedas eram falsas, passadas a elas por um falsificador astuto. Pessoas morreram de formas terríveis, outras foram salvas por um milagre do acaso. Mortes e nascimentos. Casamentos e separações. Certa vez, vi uma pena cair do céu e cair com a ponta na lama, grudando nela. As 10 seguintes fizeram a mesma coisa. Foi tudo aleatório. 2 lados de uma moeda. Este chá não é aleatório. Sim, é, disse Rand. Mas, veja bem, eu só vejo um lado da moeda hoje em dia. Alguém está fazendo mal. O tenebroso injeta horrores no mundo, causando morte, maldade, loucura. Mas o padrão é equilíbrio. Então ele trabalha, através de mim, para fornecer o outro lado. Quanto mais o tenebroso trabalha, mais poderoso se torna o efeito ao meu redor. A grama crescendo, disse Elaine. As nuvens se abrindo. A comida intocada. Sim. Bem, alguns outros truques ajudavam de vez em quando, mas ele não os mencionou. Ele procurou uma bolsinha no bolso. Se o que você diz é verdade, respondeu Elaine, então nunca pode haver bem no mundo. Claro que pode. O padrão não vai equilibrar isso. Ele hesitou. Essa linha de raciocínio se aproximava demais da maneira como ele começara a pensar antes de Dragomunt, que não tinha opções, que sua vida estava planejada para ele. Contanto que nos importemos, disse Rand, pode haver bem. O padrão não se trata de emoções, nem mesmo de bem ou mal. O tenebroso é uma força externa a ele, influenciando a força. E Rand acabaria com isso. Se pudesse. Aqui, disse Rand. O presente que mencionei. Ele empurrou a bolsa na direção dela. Ela olhou para ele, curiosa. Desamarrou os cordões e tirou de lá uma pequena estátua de uma mulher. Ela estava de pé, com um chale sobre os ombros, embora não parecesse uma Aes Sedai. Tinha um rosto maduro, envelhecido e sábio, com uma expressão sábia e um sorriso no rosto. Um angreal? Perguntou Elaine. Não, uma semente. Uma semente. Você tem o talento de criar ter angreal, disse Rand. Criar angreal requer um processo diferente. Começa com um destes, um objeto criado para extrair seu poder e incuti-lo em outra coisa. Leva tempo e o enfraquecerá por vários meses, então você não deve tentar fazer isso enquanto estivermos em guerra. Mas quando o encontrei, esquecido, pensei em você. Eu me perguntava o que poderia lhe dar. Ah, Rand, também tenho uma coisa para você. Ela correu até um baú de joias de marfim sobre uma mesa de acampamento e tirou um pequeno objeto de lá. Era uma adaga de lâmina curta e cega, com cabo de chifre de veado envolto em fio de ouro. Rand olhou para a adaga com curiosidade. Sem ofensa, mas parece uma arma fraca, Elaine. É um terangreal, algo que pode ser útil quando você for até Shayol Ghul. Com ele, a sombra não pode te ver. Ela estendeu a mão para tocar o rosto dele. Ele colocou a mão sobre a dela. Eles ficaram juntos até tarde da noite.